O tema inteligência artificial em odontologia é uma visão do futuro, né? Aí eu imaginei o CRO, nós em 2050, né? A Eita. tecnologia, com as pessoas, tal. É sonho, né? Então, o que a gente vai ver? Na agenda, a gente vai ver essa introdução que nós conversamos, a definição simplificada de inteligência artificial, a importância da inteligência artificial para os cirurgiões dentistas, algumas aplicações atuais da IA, né, como é conhecida na odontologia, a inteligência artificial, será que ela vai ser uma substituta ou vai ser uma ferramenta auxiliar? E quais são os desafios éticos da IA na odontologia? Alguns desafios. Tudo isso a gente vai ver, né? Pronto. Aqui, imagina esse cenário aqui, 2050, cheio de eVTOL, né? Que vamos falar, esses veículos voadores aí próximo ao CRO, tem os veículos terrestres, carros assim excelentes, algumas pessoas. Isso aí é coisa do sonho, né? Mas pode ser realidade. E aí a videoconferência nossa em 2050, e aqui a nossa cirurgiã dentista aí tratando uma pessoa. Aí tem um detalhe, Marlene, você observa que não tem sugador, não é? É. Olha, aí já me deu uma possibilidade. A inteligência artificial gerou essa moça aí, eu li, cadê o sugador? Isso aí a indústria tem uma grande possibilidade de colocar um sugador próximo à boca, assim, sem precisar estar segurando alguma coisa, É. coisa de futuro, né? É. Vamos em frente, mas só foi o segundo slide. Pronto, vamos lá, vamos saber uma definição simplificada. Qual é a ideia nossa? A ideia é fazer uma simplificação para a gente capturar como é uma correlação, uma analogia de uma criança com os computadores atuais. Como é que eles fazem para pensar? Bom, o que é a inteligência artificial? É a capacidade das máquinas de desenvolverem algumas características da inteligência natural. Características, algumas, né? E assim criar sistemas inteligentes. Atualmente, a inteligência artificial já consegue aprender, consegue ter raciocínio lógico, consegue resolver problemas, por exemplo, jogos. Há muito tempo, desde a década de 80, que a inteligência artificial venceu o maior jogador de xadrez, compreender linguagem, a gente vai conversar com ela tranquilamente, e outra coisa é tomar decisões, né? Então, isso aí são alguns aspectos que ela pode realmente funciona mesmo, tá ok? Agora, esse aí é o meu filhinho virtual, o Odontinho. Ele está jogando uma bolinha, tal, tal. Aí eu pensei assim, e a melhor forma de mostrar como a inteligência artificial funciona é uma criança, botando uma criança, porque fica mais fácil para a gente raciocinar, para a gente aprender. Pronto. Então, eu sou o pai do Odontinho e eu fui para a praia de Maragogi, tal, tal. Aí ele me apontou, pai, que é isso? Que bichinho é esse? Não, isso aí, Odontinho, é um miau. Pronto, só disse isso. Não disse característica, não, só disse isso. Então, ele conseguiu guardar essa informação no seu cérebro. Então, daqui uma semana, a gente foi andando, fomos para o parque. Aí, papai, que bichinho é esse? Isso aí é um au-au. Porque a gente, com a criança, a gente tem que simplificar cada vez os conceitos. Quem vai dizer, não, esse é um animal, né? Ele tem a função tal. Não, então, simplificando, né? Então, naturalmente, a criança aprende a classificar e rotular todos os objetos. Por quê? Porque é mostrado pelos adultos. O pai dele disse que esse é um au-au e esse é um miau.
automaticamente o cérebro dele já vai fazer a conexão, tá certo? Ele não chegou e disse: olha, o cachorro tem as orelhas caídas, já o gato tem as orelhas pontiagudas. Não. O pai simplesmente deixou a criança perceber. Agora, se eu fosse levar o Odontinho para o zoológico, se ele visse o elefante, será que ele ia dizer que é um au-au ou um miau? Claro que não, né? A não ser que fosse um elefante pequeno, mas alguma coisa ia achar estranho. Peraí, um miau, um au-au não tem essa tromba, né? Essa tromba, então alguma coisa está errada, né? Aí ele iria perguntar: pai, o que é isso aí? Aí eu diria: o elefante, e pronto. E tudo ele guarda. Você nota que é uma criança que está aprendendo a classificar, certo? Através do pai. E o pai, ele vai rotulando, ou seja, o pai vai dando sentido às coisas, tá certo? Hum, Eu estou isso. rápido, eu estou muito lento, dá para tranquilo? Tá bom, tá ótimo. Pronto. Então, na cabeça dele, aí é um raio-x, entre aspas, do cérebro do Odontinho, né? Aí ele vai dizer: ó, o pai dele disse que era um au-au ou um miau, então ele já sabe classificar esse tipo de objeto, né? Vamos chamar assim, sabe? Isso Hum, pode ser uma bicicleta, isso pode ser um carro, isso pode ser qualquer coisa que as crianças começam a aprender, né? Tá certo? Tem coisa, inclusive, que as crianças reconhecem que o próprio pai não sabe, né? é. Então, é uma troca de conhecimento, na realidade. Bom, e como é que funciona isso aí? É chamado da neuroplastia do aprendizado. E o que é neuroplastia? Neuroplastia é um processo complexo que envolve mudanças elétricas e química do neurônio. É através das conexões, aqui você observa na cabeça do Odonto, que é cheio de conexões, né? Hum, Exatamente, isso vai até ao longo da nossa vida. Então, a gente pode aprender coisas novas, tem que aprender coisas novas, então o cérebro está aí para isso mesmo. E quanto mais a gente aprende coisas novas, mais vigor físico, vigor mental, a gente esquece os problemas e aí vai tocando barco, tá certo? Essa neuroplasticidade é excelente para isso. Bom, vamos para o próximo slide. Agora você me pergunta, mas se as máquinas? Aí, como é que a máquina vai identificar um cachorrinho, um gato? Será que ela consegue? Né? Mas vamos lá. Lembra quando você vai para uma determinada página, aí apresenta umas imagens assim do Google? Ó, você não é robô, seleciona uma imagem qualquer. Você Sim, já faz é, isso? já. Quase todo dia você passa por uma situação, né? É, isso. Aí o Marque humano. as imagens onde Isso, tem automóvel, aí você marca os quadrinhos isso, ali. é. Aí você diz que não é um robô, né? E É, o robô está aproveitando esse seu ensinamento. Por isso que eu disse anteriormente que você, nós como todos, nós ensinamos aos computadores exatamente o que acontece. Então, aqui você vai escolher o que é um gato, o que é um cachorro, tá certo? uhum, Aí o que acontece? Para o odontinho, é uma estrutura natural, é uma química, né? É uma neuroplasticidade, né? E para o computador, o que é? Qual é a ferramenta que a inteligência artificial usa para atender e classificar esse objeto como um gatinho, como um cachorro? Ele usa uma ferramenta que todo mundo conhece e adora, que é a matemática, tá certo? eita, Ela, matemática. a matemática é uma coisa maravilhosa. A matemática está presente em tudo da vida, tá certo? Uhum. Mas eu não quero entrar aqui em fórmula, em matemática, não consigo. Não, eu quero saber só que ela vai usar aquela ferramenta, tá certo? Pronto. Olha aí.
quando você classificou a sua imagem, esse seu clique foi para um banco de dados, tá certo? Onde esse banco de dados ele está aprendendo ou aprenderá sempre assim, eita, realmente isso aqui é um cachorro, foi um humano que disse. Você é um professor, uma professora, não é isso? Aí o que acontece? As máquinas, através algo chamado algoritmo, o que é um algoritmo? Esse nome é assim tão espantador, tal. O que é um algoritmo? O algoritmo é uma sequência de comando para Uhum. determinado objetivo. Só isso, simplesmente isso. E qual é a ferramenta? É a própria matemática, é a própria estrutura de dados, é a linguagem de programação que constrói esses algoritmos. Pronto, Interessante. é bonito, né? A computação é incrível, porque consegue colocar em prática isso aqui. Aí a gente vê o seguinte, há vários algoritmos, e um dos algoritmos que é utilizado para classificar as imagens, para aprender, chama-se as redes neurais convolucionais. O que é? Nada menos que são as redes que é especialista em reconhecer imagem, né? Aí, Uhum. aí em vez do papai dizer ao Odontinho, ó, oh, é um gato, não, ele vai dizer o seguinte, a, a cabeça desse gato tem um ângulo tal, tá certo? Ele tem a base triangular, certo? Em cima de duas imagens, ciclo, tal, tal, tal. Já o cachorrinho tem um ângulo vertical das suas orelhas, tá? Tem uma matemática pura, tá certo? É assim que o computador conhece. E ali ele faz fazer o seguinte: olha como é que funciona. Na cabeça dos computadores, vamos falar nas redes neurais, exatamente é isso que eu estou falando. O homem construiu neurônios artificiais. Eita, Pô, isso aqui não é novo, não. Desde os anos 50 que os homens construíram os neurônios. olha. Exatamente, e esses neurônios, eles têm o quê? Tem as sinapses, tá certo? Ele tem ligação com outros neurônios, e assim vai. E a saída é o que ele tem, a classificação. Classificou se é um gato, classificou se é um cachorro, tá entendendo? É assim. Porque, por exemplo, quando a gente está aprendendo com a neuroplasticidade da gente, na realidade, os neurônios estão a mil, né? E aí e você consegue resolver os problemas. Mesma coisa são as inteligências artificiais. Há um monte de neurônio aqui. A gente está vendo o seguinte: esses dois neurônios iniciais aqui são assim característica do gato e o outro são a característica do cachorro, tá certo? Uhum. Aí essa parte do meio da rede neural chama-se a camada oculta. Aqui, para título de informação, você só tem 5 camadas ocultas, né? Mas, atualmente, você tem milhares e milhares de neurônios, tá certo? Uhum. Milhares e milhares de neurônios para poder trabalhar e para poder dar qualidade à saída. A saída aqui em amarelo, né? Uhum. Mas o que é esse tal de saída? São os modelos, tá certo? A nossa avó, ela dava tanto exemplo a gente, a nossa avó, porque eu me lembro quando eu era pequena, quando eu ia sair, ela olhava assim para o tempo e disse: olhe, leve o guarda-chuva, porque vai chover. Aí eu achava graça, né? Mas não é que na hora Chovia. de voltar chovia, é porque os humanos, né, principalmente os nossos antepassados, ele coletava dados de informação, aquela nuvem escura, né? Ele não sabia classificar se a nuvem era um fator, tal, tal, se era carregado. Não, ele simplesmente sabia e sabia, de acordo com a temperatura, que ia chover. Pronto, então, Olha. ele tinha um banco de dados dele interno, os neurônios processavam e ele observava o tempo e mostrava o modelo dele, né? Pronto, é isso que acontece, tá certo? Então, é assim que funciona a rede neural. Quer dizer, funciona a rede neural de uma maneira simplificada, né? A minha
A minha Hum. tá essa forma simplificada de mostrar as coisas, tá certo? Mas ficou bem claro. Aí ficou, então muito obrigado Foi. Ficou pela muito. é. Por exemplo, lembra que no final ele vai sair um modelo, né? Isso. O modelo é saber se vai chover ou não, a minha avó. Repara nesse caso aí. A inteligência artificial cria o chamado modelo de aprendizado de um De um objeto. objeto. Pronto, aqui. Aí esse computadorzinho aqui já sabe quem é o gato, quem é o cachorro, porque Hum. se muitas fórmulas matemáticas ele já teve parâmetros para isso, né? Então ele utilizou o seguinte dos algoritmos, né? Então é um algoritmo de inteligência artificial, é uma coisa do outro. Não, o algoritmo de inteligência artificial é ele foi desenvolvido, ele aprendeu com o que o humano ensina. E ali ele desenvolveu essa ferramenta para criar um modelo. Basicamente Uhum. é isto, tá certo? Bom, então vamos ver uma síntese até agora. A máquina aprende com os algoritmos, que são as ferramentas para a criação de modelos matemáticos de IA, inteligência artificial. Ela aprende também com grande quantidade de dados. Não adianta você dar 5 dados, 6 dados, que ele não vai resolver. Agora, quanto mais dados você passa para ela, mais ela vai ter o quê? Mais ela vai ter resposta para determinado problema, tá certo? Hum. Aprende também, eita, desculpa, esse acento não existe. Aprendendo, analisando padrões também. Aquele padrão que eu disse, olha, a orelha do cachorro é assim, tal, tal. Então, ele cria esses padrões. E aprendizado com resultados. Exatamente, o resultado de quê? Quando você foi no Captcha lá, você disse que aqui é um cachorro, você disse que aqui é um gato, que aqui é um tigre, não sei o que. Pronto, aí ele vai aprendendo, tá certo? Uhum. Resultados obtidos. Bom, isso aí levou o quê? Eita, aí que está. Existe o que? Atualmente, um monte de fatores que ajudam a inteligência artificial estar nesse patamar que a gente está hoje. Quais os fatores principais? São a redução do custo dos equipamentos, porque é muito mais barato você ter um computador do que há 30 anos, né? Há 30 anos é caríssimo o computador. É, exato. Há 35 anos, por exemplo, aliás, 78, há 48, em 78, quando eu fiz um curso na Escola Técnica de Eletrônica, aí a gente comprava uma revista chamada Nova Eletrônica. Aí eu me lembro como hoje, tinha uma capa bem bonita. Monte o seu computador. Aí a gente comprava essa revista e cada mês, vinha uma peça, vinha um teclado, vinha um chip, vinha a capa do computador, e no final a gente montava um computador. Mas eu não tive tanta paciência assim, não. Eu preferi depois comprar no comércio. E aqueles computadores, é assim que chegavam, era caríssimo, né? Aí depois, com o tempo, foi reduzindo os custos de equipamentos, né? E tá o que tá, uma redução muito grande de equipamentos. Outro fenômeno é o fenômeno do Big Data, né? Ou Big Data, né? Que é composto por 3 vezes, né? Que é grande volume de dados. Outro é a variedade de dados e a alta velocidade. E o que significa isso? Hoje em dia, a humanidade produz dados que não é brincadeira, não. Eu estou conversando com você, daqui a pouco a gente vai gerar milhares de dados nesse vídeo. Daqui a pouco alguém manda mensagem para você no celular, gera milhões de informação. Toda hora você está. O mundo não para em informação, então um grande volume de dados imenso. Verdade. Variedades de dados. Como? É vídeo, é texto, é imagem, é som, é áudio, né? Sensores também, você tem os sensores assim. Então, é muita coisa. E que também é importante também, que ajuda a inteligência artificial, são as velocidades. As velocidades em que se propaga
esse sistema de informação, essas informações. Antigamente eu digo, mas não é tão antigo não. Há uns 10 anos a gente tinha os pendrive, tinha o disquete, né? Ainda hoje tem alguns guardados. Aí você pegava a informação, guardava no seu bolso, o pendrive você guardava, aí daqui a pouco manda por e-mail, tal, aí, amanhã eu mando, né? Hoje em dia, não, Marlene, é automático, quase que automático. A gente passa a informação numa alta velocidade, né? Altíssima velocidade, que a gente nem percebe. E isso aí é uma boa ferramenta para os computadores aprenderem, né? A gente está cada vez mais ensinando essas máquinas. Outra coisa também é a computação de nuvem. Computação em nuvem? Será que é nuvem? Não, isso aí é mais um a título. O cara que criou, ele quis somente, vamos falar assim, comparar assim, onde estão os seus dados, né? Em qual computador, né? Está nas nuvens, né? Ou seja, a gente não sabe onde é que ele está, tá certo? Está em vários computadores. Uma informação sua, ela pode estar aqui, ela pode estar no Japão, pode estar atravessando o oceano através dos cabos de fibra ótica, ela pode estar no espaço, tá entendendo? Então, ninguém sabe onde está. Os computadores são servidores e ninguém sabe onde fica. Agora, só que foi rotulado como nuvem, só a título de brincadeira, vamos dizer assim, que colocou. Internet das coisas, isso aí é de uns 5 anos para cá, ela teve uma voz da principalmente com a nossa Alexa, né? Que a nossa, a nossa secretária, né? Na realidade. E a Alexa, ela está aprendendo muito, muito, muito com a gente, né? Internet das coisas, eu chamei a Alexa, esse dispositivo, né? Que é um dispositivo criado pela Amazon para ser um assistente, né? Ela consegue ligar uma lâmpada, né? Isso. Ela consegue abrir uma porta, ela consegue ligar seu ar-condicionado, né? Por quê? É o conceito da internet das coisas. Tudo está interligado na internet. Agora, Marina, imagine o seguinte: quando você abre sua porta através da internet, quando você liga a luz, o que acontece com o servidor? Eita, ela vai criar um padrão. Eita, a Marlene chega a tal hora, tá certo? A Marlene liga a televisão a tal hora. Por enquanto, o chuveiro não tá ligado. Eita, Marlene. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai criar um padrão do seu comportamento, concorda? Ele vai criar todo o padrão. Na brincadeira, você pode fazer um teste. No seu celular, você pode brincar assim: eita, amanhã estou com vontade de ir para Recife, tal, tal, curtir aquele freio, tal. Marlene, quando for no outro dia, você vai começar a receber e-mail de Recife, dos hotéis de Recife. Venha conhecer Recife, não é? Exatamente. Exatamente está acontecendo isso. Mas vamos em frente, a gente vai falar muita coisa aqui. A gente chega a pensar até que estamos sendo vigiados, né? Pensar não estamos. Estamos. Pior que estamos. Pensar não. Por isso que o ideal, por exemplo, se você tem uma Smart TV em casa, você tire da tomada do seu quarto. Você tire da tomada. Porque quem tem uma Smart TV no seu quarto, em determinado momento, ela vai dizer: eu não entendi o que você quer dizer. Ou seja, ela está lhe monitorando. Então, uma boa recomendação é tirar a TV ou apagar a TV, não no interruptor, mas puxar da tomada. É uma boa recomendação. Tá certo? Vou fazer Então, isso. Outra coisa, eu não vou nem falar do celular, né? Celular é direto, né? Diretamente. Tem outra coisa também, a Alexa, nossa Alexa. Por isso que a nossa Alexa aqui em casa, ela tem sempre um interruptorzinho onde desliga. Ela tá, só liga esse microfone dela para falar quando eu quero falar alguma coisa, né?
que é que eu tenho que fazer hoje? Ela me diz, tal. Bom, tá certo? Então, e esse monte de informações, o que é que ele trouxe? Ele reconheceu padrões, ele possibilitou processamento de linguagem natural, ele resultou em aprendizado de máquina e memória, Hum, solução de problema, tomada de decisão. Então, N possibilidades. Né? Por exemplo, tem lugares que não tem vigilante, ou seja, qualquer movimento, as máquinas sabem identificar se é uma pessoa, se é um animal, se tem sensibilidade, ou que aquela pessoa é o dono, então não está com um problema, tá certo? Então, a gente está nesse nível. Também tem as percepções sensoriais, aquilo que a nossa avó dizia, eita, tá hum, toda pega, né? Vai chover, exatamente. Hoje em dia, os computadores já podem detectar isso aqui. Atenção e foco. Poxa vida, de repente a gente tá estudando, aí nós viajamos, né? Mas o computador não tem isso, não. Ela tem atenção e foco, né? bom. Tem criatividade simulada, né? Ou seja, o computador pode criatividade simulada por exemplo, ele vai pegar uma imagem e melhorar aquela imagem. Por quê? Porque o homem já ensinou que uma casa é dessa maneira, tá certo? Um rosto dessa maneira. Empatia e reconhecimento emocional. O computador atual, ele já sabe se você está com raiva, ele já sabe se você está alegre, já sabe se você está neutro, simplesmente pelas características. Quando a gente está preocupado, a gente, o próximo, né? Exato. Assim, a gente se está neutro, pronto. Se está alegre, então o computador observa o pé de galinha aqui, já observa também o lábio aqui e tal. Então o computador já conhece tranquilamente. Olha os padrões faciais aqui. As máquinas são capazes de reconhecimento do padrão, especialmente os dados visuais e auditivos. Por exemplo, elas podem identificar o rosto com imagem, reconhecer a voz de uma pessoa, tal, tal. É o algoritmo que está fazendo isso, né? Olha aqui também. Isso aqui é interessante para quê? Para os estudos de ortodontia, Hum, tá certo? Porque o pessoal que trabalha também com harmonia orofacial, olha aí, ele vai identificar o ângulo, ele vai identificar a distância interpupilar, ele vai ver o ângulo da mandíbula, ele vai identificar também o tamanho da boca e assim vai, tá certo? Então, dessa maneira, ele vai criar também um padrão, né? isso. Processamento de linguagem natural. Essa área que eu mais estudo, porque eu estou colocando em prática, né? Isso inclui a tradução de idiomas. Atualmente, os computadores ele consegue traduzir aproximadamente 120 idiomas. Tem possibilidade de 160 idiomas, tá certo? Não? Eita, compreensão de texto, compreensão de consulta em linguagem e tal. Essas habilidades permitem que as máquinas entendam e respondam os textos. Por quê? Porque eles foram ensinados padrões de respostas e perguntas, tá certo? Então, no seu celular, vamos um exemplo prático, no seu celular, você vai colocar parabéns, aí ele já entende, eita, a você, né? Aí, de É, repente, não sei se acontece isso com você, eita, parabéns para você, aí ela já tenta o quê? Prever a próxima frase sua, né? é, Sempre no seu celular. isso. Exatamente, isso aí são processamento de linguagem natural. Como é que ela está avançada desse jeito? Aqui também é o seguinte, reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem. Tem pessoas que usam a... Ah, você falou muito bem antes da live aqui, sobre o Hum, caso da Elis Regina, né? sim, foi. Ele foi bem característico, né? Ela usou a voz da Elis Regina, da cantora Elis Regina,
Para quem não sabe, a cantora Elis Regina foi uma cantora muito boa que nos anos 80 ela fazia grande sucesso. Trabalhava com bossa nova, trabalhava com MPB, principalmente. Aí ela faleceu. E agora o pessoal da Volkswagen ele usou a inteligência artificial para resgatar Foi. umas ideias assim, junto com a filha dela, né? A imagem dela cantando, né? Ela cantando. Eu É. acho assim, não sei, cada um tem sua posição, mas eu fiquei neutro, sabe? Eu digo, como utilizaram É, pois é. essa, como a inteligência artificial foi utilizada. Isso é só o início. Outra coisa também é resolver problemas. Muito bem, a inteligência artificial, ela começa a aprender, vamos falar assim, ela começou a aprender com um jogador de xadrez. Ele viu qual a posição que o jogador joga, e começou a aprender. Aí ele percebeu o seguinte: se eu jogar nessa posição, eu tenho. Ele trabalha muito com probabilidade, viu, Marlene? Ele trabalha muito. Sim. Qual a probabilidade de chegar isso aqui? Ah, fiz 30%, 40%, e assim vai. Vou passar aqui, vou passar aqui. Aqui também, percepção sensorial. Olha aqui, o carro andando sozinho. Observe que até o motorista está com o celular. Tá vendo? Porque no futuro vai acontecer isso aí, tá certo? No futuro, as pessoas assim vão, o carro o veículo aqui, tá? E vai ter um monte de sensor, porque eles já aprenderam, tá certo? Mas parece que já tem alguém usando esse tipo de veículo hoje em dia, porque vejo muita gente com celular no volante, É, já estão em 2050, né? isso. Isso é a visão computacional, assim, tá certo? Aqui também, a criatividade simulada. Eu comprei Uhum. uma máquina e pedi o seguinte: eu pedi que gerasse uma imagem de um CRO futurista nos anos 50, Olha, tivesse vários eVTOL, né? Ele já sabe que é eVTOL, que são esses veículos, né? Do futuro, né? Tivesse uhum. pessoas, tivesse carros, pronto. Aí ele já teve o seguinte: ele atendeu o que ele tinha previamente de conhecimento, né? Aí saiu essa imagem assim, tá certo? Pronto. Agora, qual a importância da IA para o cirurgião de diagnóstico precoces? A gente vai conseguir diagnosticar doenças muito, muito, muito antes, devido aos padrões que ele vai reconhecer. Radiologia odontológica, aliás, a radiologia já é um ramo da odontologia que ela já trabalha com tecnologia há vários anos, né? É, Então, isso. não é nova, não é novidade para eles, não. Está muito à frente mesmo essa Está área dela. muito à frente. Então, por exemplo, para reconhecer lesões em radiografia. Como é? Simplesmente você, com a radiografia, você bota o celular, aí ele vai dizer: oh, isso aqui provavelmente é um abscesso, isso é um cisto, isso é uma raiz fraturada, tá certo? Ou seja, através da inteligência artificial, usando as radiografias já pré-rotuladas, porque alguém, Hum, olha, isso aqui é um abscesso, tá certo? Já foi feito o diagnóstico. O computador vai aprender a partir daí, tá certo? hum, Pronto, aqui. Outra coisa também, simulação de cirurgia. Olha aí a cirurgia. hum. Tá vendo a cirurgia aqui simulando, terceiro molar. Provavelmente os alunos do futuro vai ter essa possibilidade. Como é que extrai o dente? Vai ser tudo assim, né? É. Automação, ó. Automação. Hoje em dia já tem, viu, Marlene? Esse tipo de automação. Hoje em dia já se trabalha com isso.
Mas só que aí é o seguinte, já vai ser tudo integrado. Quando o paciente chega, já vai ter um sensor que copia toda a arcada dele, já vai detectar que tipo de, de lesão ele tem, como é que pode ajustar, qual é a cor do dente dele, tá certo? Aí o dentista trabalha com só botar a mão no queixo assim, esperar só o resultado, não é? Tarefas administrativas. Olha as meninas aí do meu consultório do futuro aí. Uma japonesa, uma morena, uma loira e assim vai. Tarefa administrativa aí. Tá entendendo? Essas imagens foram todas geradas. Nada é real. Aliás, todas as imagens até o momento foi gerada pela inteligência artificial. Algumas aplicações atuais, né, na odontologia. Continuando. Pronto, diagnóstico das doenças orais, planejamento de tratamento ortodôntico, análise de padrão de doenças orais na população, simulação de cirurgia de realidade virtual e na inteligência artificial, processamento de linguagem natural, auxiliando o dentista. Pronto, então tem de possibilidade. Pronto. O diagnóstico das doenças orais são as imagens radiográficas, são as imagens de diagnóstico nas lâminas. Pronto. Hoje em dia o pessoal já faz isso. Já tem um banco de dados já de lâminas, tá certo? De lâminas de histopatológica, de radiografia, que já descreve a lesão, já descreve que tipo de lesão. Não precisa necessariamente de um profissional que fica perdendo tempo não, estou falando assim, um monte de trabalho, porque vem outro. Não, porque já existe um padrão. Esses profissionais, eles já ensinaram a máquina qual é o padrão de uma determinada doença, tá certo? Então, isso aí vai ajudar bastante. Outra coisa também, detecção precoce. Aqui, eu pedi para ele criar uma máquina futurista, tá certo? Para identificar um determinado problema, alguma coisa. Aí ele me criou isso aí. Algoritmo de IA pode ser treinado para identificar sinais precoces de doenças orais, como câncer, gengivite, cárie e outros. E pode permitir a intervenção precoce, potencialmente resultando em tratamento eficaz. Marlene, imagina, chega uma criança, você faz uma varredura da boca da criança, dentro do tecido, e aí os algoritmos eles já identificaram, de acordo com as fórmulas, já identificaram que, eita, essa coloração esbranquiçada provavelmente é uma cárie inicial, tá certo? É uma mancha branca, né? Eita, então, já sai o relatório lá. Fulano e tal, provável, ele, no futuro ele vai ter esse problema na porção cervical do dente tal. Tá entendendo? Então, tem essa possibilidade. Hoje a gente já tem condições de fazer. Outra coisa também. Personalização do tratamento. A inteligência artificial ajuda a personalizar o tratamento para os pacientes com as suas características. Tudo bem, você tem a anamnese, tal, mas a anamnese, você, naquele momento, você usa para resolver aquele problema, mas de repente você esquece. Com a inteligência artificial, não. Quando o paciente chega, ele já dá um relatório completo, ó, o paciente precisa disso, ele já é um paciente cardíaco, você tenha cuidado, ele já é um diabético, um pré-diabético, tá entendendo? Então, pode ajudar melhor o tratamento, ou seja, você vai ser um tratamento direcionado, um tratamento personalizado, tá certo? Outra coisa também, decisões clínicas, ajuda as decisões clínicas mais informadas, analisando grande quantidade de informação. Pronto, é complemento da fala anterior. Aqui está vendo um resumo do paciente aqui, tá certo?
e baseado em evidência também. Planejamento ortodôntico, aquele que a gente já tinha conversado, que vai ajudar o planejamento em relação ao posicionamento da mandíbula, da maxila, dos dentes em relação ao contexto, né? Primeiro, o paciente teria suas radiografias capturadas por meio de exame radiográfico, fotografias intraorais, tomografia. Essas imagens seria então analisado pelo algoritmo e já vai dar que tipo de aparelho, a probabilidade de usar, que tipo de aparelho vai utilizar naquele paciente. Não é interessante? Interessante. Fácil não. O diagnóstico ortodôntico exige muitos conhecimentos, né? Existe uma série de conhecimentos Isso. e é facilitado pela inteligência artificial, né? Bom, isso aqui, identificação e predição de doenças, o algoritmo pode identificar padrões de imagem radiográfica, ajudando a identificar câncer, cárie e N possibilidades. Ciência de dados. Pronto, você imagine. Pronto, na pandemia, né? Na pandemia foi usado muito ciência de dados para produzir relatórios, para produzir informações. Agora, repare, eu trabalhei muito na pandemia, eu buscava dados, com ciência de dados, eu buscava dados de lá dos Estados Unidos, da universidade, e trazia para cá, passava o dia todinho analisando os dados para fazer os relatórios. Isso aí foi praticamente o ano todo acompanhando, tá entendendo? Mas hoje em dia, com a inteligência artificial, ele já faz isso tudo automaticamente. Por quê? Já foi mostrado passo a passo de evitar esse tipo de problema, né? E não está tão distante, não, né? Praticamente há 3 anos. 2, 3 anos, é. Exatamente. A gente está no futuro mesmo. Deixa eu ver aqui. A realidade virtual e realidade aumentada. Bom, qual a diferença, Edson, de realidade virtual? Para mim é a mesma coisa, realidade aumentada. Não é, não. Porque a realidade virtual, você usa um óculos, como esse rapaz está aí, e você consegue imergir, você consegue ir para aquele determinado mundo, né? Uhum. Vai perceber tudo ali. E a realidade aumentada? A realidade aumentada é o seguinte: você olha para um determinado local, aí aparece o rótulo daquele local, tá certo? Imagine você ir para. Você está andando no shopping tranquilamente, aí quando você olha com o seu óculos do futuro, né, o óculos normal no futuro, aí vai dizer: Edson, aqui está uma promoção para você, tá certo? Ou seja, você está na realidade e é aumentada no sentido de trazer mais informações daquele estabelecimento. Imagina num museu, né? Você vai para um determinado museu, quando olha lá, e apresentado para no seu óculos todas as informações. Então, a diferença, tá certo, pessoal? Esse tipo de simulação permite que os profissionais visualizem e interajam com o ambiente tridimensional, reproduzindo a precisão de procedimento cirúrgico. Então, isso aí para o aluno, quando chegar no futuro, ele já vai, quando ele for extrair, ele já sabe todo o caminho todinho, não é? É. Pronto, isso aqui. Agora, o campo da inteligência artificial, o processamento de linguagem natural, ela concentra a interação dos computadores através da linguagem humana. O objetivo da processamento de linguagem natural é ler, decifrar, entender, significar a entrada da linguagem humana de maneira mais valiosa, ou seja, ela vai entender melhor. Então, aonde a gente pode utilizar o processamento de linguagem natural? Assistência ao paciente, através do chatbot, aquilo que eu falei para você da gestante, né? Que ela é alegre porque vai saber mais informação.
Análise de dados do paciente, você pode pedir informações melhor do paciente. Você pode traduzir textos, artigos de até 160, 120, 160 idiomas, claro, e auxiliar durante o atendimento clínico. Por exemplo, eu estou atendendo, mas eu posso pedir o CID. Posso daquele determinado, então me esqueci, não sei o CID de abscesso, aí eu peço lá, ele retorna, tá entendendo? Então, ao mesmo tempo, ele ajuda, assim. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma simulação aqui, tá certo? De um processo. A prática, né? Na prática, vamos ver como é que funciona esse processo de linguagem natural, propriamente dito. Então, eu entrei aqui, pronto, já apareceu aqui. Já apareceu aqui a nossa ferramenta, que é o Odontiar. Ele ajuda na literacia em odontologia com inteligência artificial. Literacia nada mais nada menos que você compreender e botar em prática aquilo que deu para ajudar, né? Então, pronto. Então, a gente criou esse aplicativo baseado na inteligência artificial para tirar dúvidas sobre odontologia, né? Mas vou fazer a pergunta básica. Boa noite. Conversando como se fosse uma pessoa normal, assim. Vamos ver se ele não fizer vergonha, ele respondeu aqui. Boa noite, que posso te ajudar sobre dúvida de odontologia. Aí eu vou perguntar, quem é você? Quem é você? Vamos perguntar a ele. E aí ele vai dizer quem é ele, propriamente dito, né? Ele demora um pouquinho, porque a informação está indo para os Estados Unidos. Bom, eu sou um assistente virtual baseado em inteligência artificial desenvolvido para fornecer informações e responder perguntas na área de odontologia. Eu fui preparado por Dr. Edson Laranjeira, minha principal função é ajudar na melhoria da odontologia, na literacia, tá certo? Mas, na realidade, eu não programei, eu ensinei. Tem um termo, inteligência artificial não se programa. A gente ensina a inteligência artificial, sabe? O que se programa são os programas atuais, né? Os programas sem ser de inteligência, a gente tem que fazer toda a programação. Aqui não. Ele já aprende com as informações anteriores, certo? Bom, aqui a gente vai conversando. Por exemplo, chega uma gestante, né? Doutor, meu dente, minha gengiva está sangrando. Aí eu digo, olha, que interessante. Aí eu vou dizer, olha. Aí eu explico que é devido às modificações hormonais que ocorrem durante a gravidez. Aí ela sai satisfeita e digo, olha, mas também tem essa ferramenta aqui. Aí eu dou um cartão com esse endereço para ela acessar. Eu digo, olha, é assim que faz. Você vai perguntar, eu pergunto assim, Odontinho, eu vou fazer o seguinte, faz de conta que eu sou um gestante. Odontinho, qual o motivo das gestantes sangrarem a sua gengiva? Pronto, eu estou fazendo uma pergunta geral. Eu não estou dando detalhe, não, em geral, só para entender um dos motivos, né? Vou colocar quais os motivos, né? Que pode ter vários. Vamos ver. Aí aqui eu envio. Aí ele vai processar essa linguagem natural, tá certo? Olha, até agora vocês estão vendo uma aplicação da linguagem natural. Ele vai processar e vai trazer a resposta. Eu espero que ele traga a resposta adequada, viu? Sim. E não me faça vergonha, né? É uma pessoa. Mas, se ele trouxer uma resposta inadequada, a gente pode corrigi-lo, tá certo? Pode ensiná-lo. Pronto, aqui. Eita. Ó, os sangramentos da gengiva podem ser causados por vários fatores. Tá vendo, Marlene? Obrigado aí pela sua dica. A gente colocar vários fatores. Mas o mais comum é a gengivite, que é uma inflamação causada por acúmulo excessivo de placa bacteriana dos dentes.
Outros motivos pode ser escovação áspera ou com o fio dental incorreto, né? Se você escova os dentes com muita força, usa, tá entendendo? Então ele vai Bem explicando completo, né? exatamente. Periodontite. Esta é uma forma mais grave de doenças gengivais que afeta os tecidos de sustentação. Não se trata a periodontite. Pode levar, se não tratar, pode levar à perda, tá entendendo? Uhum. Gravidez. Algumas mulheres podem desenvolver a chamada gravidez, gengivite na gravidez, devido a mudanças hormonais, tá certo? Então, Bem completo mesmo. vai falar exatamente, é. Então, medicamentos, alguns tipos de medicamento, como diluente de sangue, pode aumentar a probabilidade de sangramento gengival, tá certo? Doenças sistêmicas também, ó. Doenças como diabetes, glicemia, escorbuto, tudo. Mas ele também foi ensinado que o seguinte, se o sangramento da sua gengiva for persistente, frequente, é recomendável consultar um cirurgião dentista para um diagnóstico correto. Ele ou ela pode limpar seus dentes de forma profissional, identificar a causa exata do problema e recomendar um plano de tratamento adequado. Adequado. Perfeito. Então, ou seja, ele está com a ética, tá certo? Isso. E qualquer pulada de muro, assim, vamos falar assim, eu posso corrigi-lo, tá certo? Posso corrigir e ensinar ele. Olha, não é assim, é essa forma, é isso, isso, isso. Sim, outra maneira também, por exemplo, eu vou copiar esse texto, repare, com comando C, dou um Ctrl C, ou um comando V, deixa eu apagar aqui. Repare o que eu vou fazer. Vamos dizer que você esteja atendendo uma pessoa, um argentino, tá certo? Ou você esteja atendendo alguém de, de outra região, um russo, um japonês, alguma coisa, não tem problema nenhum. O que você vai fazer? É simples. É simples. Você vai dizer, Odontinho, traduza o texto a seguir para o... Diga aí uma linguagem, uma língua. Pode ser espanhol? Espanhol, Tá, para o espanhol. Pronto. Pronto, vamos ver se ele traduz aí, tá certo? Então, o texto, eu copiei o texto de cima e ele vai traduzir. Vamos ver. Você fala muito bem espanhol, ouvi dizer, né? Não só espanhol, mas... Eu, Ó, eu hablo espanhol. ó, el É sangrado sangrado. de paciente, Olha, né? Ó, então, tá vendo a possibilidade? muito bom. Mas chega, de repente, bate na sua porta uma inglesa que ela está com um problema tá, na gengiva. Aí não tem problema. Aí você, Odontinho, traduza esse texto a seguir para o inglês. Britânico. Eu quero. Não quero... Americano. Pronto. Vamos ver o que ele vai falar. Provavelmente ele vem com alguma formalidade, né? Alguma coisa assim. Ele demora um pouquinho, Marlene, porque ele está processando essas informações, tá certo? Pronto. Sangramento gengival pode ser causado por diversos fatores, poderia ser como uma gengivite, com inflamação causada por acumulação de bactérias
placa nos dentes, outras razões podem ser errado sangramento, incorreto sangramento, está entendendo? Aham. Então tem essa possibilidade. Mas, Marlene, de repente, eita, eu me esqueci, chegou um paciente, me esqueci do CID de o CID, vamos dizer, de abscesso. Então, a gente chega aqui e coloca assim, odontinha, qual o CID-10, qual o código? Vou falar mais lógico. Código de CID-10 para o abscesso dentário. Vamos ver se ele responde correto. Pronto. Ó, É, coisa rápida. porque foi uma coisa simples, né? Ele respondeu na hora, tá certo? É. Então, De- isso aqui foi uma demonstração, né? É, E como é que funciona a inteligência artificial no sentido de o reconhecimento de linguagem, processamento de linguagem natural, né? exatamente. Aqui tem algumas publicações nossas, tem algumas publicações, quem quiser pode ler, é aberto para qualquer pessoa. Aqui tem o início, tem redes, estamos nas redes sociais, assim. Se por acaso o Odontinho falar alguma coisa que você não gostou, você pode entrar em contato conosco, Hum, diz o motivo, aí eu pego e vou consertar ele, sabe? Odontinho, você errou. Isso aí não, isso aí é assim, 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 tá entendendo? Pronto. Então, Marlene, quer fazer alguma pergunta, vou Marlene? fazer. É assim, é meio sem. É assim, né? Não, Meio. É um tá. mau uso, como a gente estava Não, discutindo antes, né? Aí eu digo assim, naquela parte que você falou da gestante, qual é o CID, aí eu poderia perguntar assim, Odontinho, qual é o medicamento que eu posso prescrever tá. Para gengivite, para gengivite? repare o que ele vai dizer. Vamos ver. Qual o medicamento que você pode prescrever para minha gengivite? Vamos ver. Eita, vamos ver. Desculpe, aí vem bomba. Eita, Mas, como assistente de inteligência artificial, eu não tenho autoridade. muito bem. Isso é algo que precisa ser feito por um profissional de saúde qualificado. Olha aí, tá vendo? O que você consulte dentista para estar entendendo. Marlene, Foi essa sua, muito bom, viu? Essa. essa sua pergunta vale 1 milhão, sabe? Por quê? Porque essa sua pergunta é Muito boa correta resposta. mesmo. A gente, não sei se você nota aqui em cima, a gente tem uma nota explicando. Ó, este site é de caráter apenas informativo. Não recomendamos tratamentos e medicamentos. Visite, Muito bom. porque quando nós começamos a ensinar ele, a gente colocou esse parágrafo, exatamente que você. Ah, tá. E eu não tinha lido, não, aí em cima. Não tinha Não, visto, não. é exatamente isso, porque ele não pode passar o ser humano, tá certo? Eita, coisa boa. Ele não pode passar. Não com diagnóstico também, não pode dar um diagnóstico. A gente bloqueia ele assim, tá entendendo? Então tem isso aí, tá certo? É, já deu como É. diz assim, Um alívio? um alívio. Pronto, a palavra certa. Pois é. É. Posso voltar a apresentação ou quer fazer mais alguma pergunta, doutor? Não, foi ótimo, Foi esclarecedor, né? foi muito esclarecedor. Então, Encerramos com vou essa. para a nossa apresentação, para a gente estar já concluindo, tá certo? Tá certo. Bom, passei aqui. Deixa eu voltar aqui. Meu Deus, aqui eu queria chamar a atenção também sobre o chat GPT. Edson, o que é o chat GPT? Esse chat GPT foi um chat que foi criado pela OpenAI, que é uma organização
que, que ela foi patrocinado pela Microsoft, pelo Google, por várias Big Tech para desenvolver a inteligência artificial, tá certo? Hum. No início, quando eu falei, quando você estava mexendo com captcha, os, Hum. entendendo? Pronto. Essas informações do Google foi para eles também, tá? Para ajudar o banco de dados deles, tá certo? Aí repara aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos entrar na OpenAI aqui. Deixa eu ver, meu Deus, aqui. Pronto, aqui, pronto. Aqui você percebe o seguinte, que o chat dele é muito mais desenvolvido, porque ele é mantido por essa Big Tech, e é de informação geral, tá certo? Hum. Por exemplo, para criar as imagens, aí simplesmente eu pego aqui esse dali, que é uma inteligência artificial para criar imagem, tá certo? Aí, Dentro do chat GPT. isso é, ele também está lá, tá certo? Aí o dali, pronto. Infelizmente, o chat GPT tem o gratuito e tem o pago. Hum. O gratuito está aberto e o pago é que tem esse dali, tá certo? Mas como eu preciso de muitas informações, eu pago US$ 20 por mês para me manter informado, tá certo? Hum. Acesso aqui. Por exemplo, Marlene, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar, aliás, qual é o seu hobby? É barco, né? Vela. Barco, isso, Vela é. Qual é o nome daquele barco que você está praticando? Ding. Bing? Ding. D-I-N. Ah, deixa eu ver, não sou ignorante, não sei nada. Ah. Tá. Então, desenho, como é o nome de? Ding. D-I-N. Sim. Ding. G-U-E. Ah, sim, Ding, certo. Ding. Desenho um Dig. Qual é a sua cor preferida? Bote azul e branco. De cor azul e branca. E branco. Certo. Desenho um Dig. Com a Aí, ó, vela. em um mar, né? Então, É. tudo isso está na minha cabeça, certo? Em um Ah, mar, certo? Colocar. Em um mar calmo, não é isso? Pode ser? é calmo. Calmo. Não quero que você. É. Calmo. Ao amanhecer, repare. Ao amanhecer Hum. e com neblina. Repare o ambiente que eu estou imaginando na minha cabeça, repare. Ah. Com neblina, tá certo? Agora, tem um detalhe. Amanhecer, calmo e com neblina e com uma bela garota. Aí estou pensando em você, garota, Velejando. velejando, né? É. Vele- No, Velejando e feliz. Ó, é. então, para o GPT, para o Dali, ele está criando todo esse processo, tá certo? Vamos Hum. pensar. Ó, eu vou pedir isso aí. Ele está criando a imagem. Se ele não fizer vergonha, ele vai trazer uma imagem o quê? Ele sabe que é um dingue, que eu não sabia. Hum. Ele conhece a cor azul, ele conhece a cor branca, ele sabe que é um macalmo, tá certo? Ele sabe que é uma neblina. E vamos ver que imagem ele vai criar. Ele demora um pouco porque ele está processando 1.001 imagens, tá certo? Hum. Pronto. Pronto. Eita, o dingue aí. É isso aí, é? É. Pronto. Olha, pela manhã, tá certo? Tá amanhecendo ali, é. Amanhecendo, pronto. Eu vou agora, o que eu vou fazer?
eu vou enviar essa imagem para você. Boa. Aí você pode fazer um quadro, você tá certo? Bacana. Presente da inteligência artificial para esse dia aqui de hoje, tá certo? É, Tá certo? Então vamos voltar certo. à nossa realidade aqui. Deixa eu ver. Pronto, então foi isso. Tem de voz também, né? Aí nesse Gostem. gerador de voz, né? Isso, tem. Deixa eu colocar aqui também. Bom, isso aqui são questões, assim, inteligência artificial, ela vai substituir ou não, né? É uma ferramenta de substituição ou não das pessoas, né? É, a gente já viu que não é totalmente, né? Com Aí aquela pergunta do medicamento, né? eu queria mostrar esse dado aqui. 10% das profissões não vai ter alteração. Por quê? São profissões que têm criatividade, são os psiquiatras, são Hum, psicólogos, são os poetas, sabe? São aquelas pessoas que usam mais a parte do cérebro para ter criatividade, tá certo? hum, Então, nessa projeção, que é projeção que pode ser ou não, tem esses parâmetros, certo? Agora, 45% nesse azul são as pessoas, são as diversas profissões. Profissionais de saúde, eles vão ter que se adaptar, tá certo? Advogados, eles vão ter que se adaptar. Os advogados, ele, em vez de perder tempo, perder tempo não, entre aspas, né? Ele vai passar maior tempo em vez de estar consultando um monte de legislação, os advogados eles vão já direcionar aquela informação que ele tem para defender o cliente, tá certo? uhum, Você, como jornalista, você, em vez de estar pesquisando A, B, C, não, você já vai usar a inteligência artificial para ir além. Vai ser um jornalista investigativo daquilo ali. isso. Você está entendendo? Então, tem N profissões que vão ter que se adaptar. Na área da saúde, eu não preciso nem falar, por isso que eu estou aqui pedindo às pessoas que ela entenda mais da inteligência artificial, que ela vai ajudar vocês. Né? Exato. 20%, vou pular para aquele amarelo, 20% são profissões seguintes, que vão desaparecer. Por exemplo, operadora de caixa vai Hum, desaparecer. Operadoras de marketing vão desaparecer, tá certo? Mas eu estou falando assim, operadores que fazem marketing com a rede social, mas operadores assim que tá o dia a dia com as pessoas, estão chegando, aquilo vai desaparecer. Outra coisa também que vai desaparecer, talvez pilotos, vai ter os equipamentos que são todos bom, que a máquina vai controlar, né? Por isso que eu dei o exemplo daquele Eventor, né? hum, Tá certo? Então tem N possibilidades. No navio não vai ter mais, no futuro não vai precisar mais de uma tripulação. Vai ter a tripulação, mas o pessoal está jogando no celular, está jogando na é, WhatsApp, tá certo? Motorista de táxi, o Uber, né? O Uber também. Por exemplo, atualmente o Uber já, infelizmente, ele já diminuiu muito os motoristas de táxi, né? Mas nesse caso, exato. tá entendendo? São profissões que vão mudar, né? Surgirão novas profissões, 25% novas profissões. Que profissões são essas? São ligadas à tecnologia, como engenheiros de dados, Hum, são cientistas de dados. Outra profissão também são engenheiros de prompt, são pessoas especializadas em conversar com a inteligência artificial para resolver problemas complexos, tá certo? Essa profissão vai ser criada, vai ser técnicos de conserto de robôs, tá certo? Chega um robô, meu robô não tá varrendo a casa dele. Tá, aí vai ter aquele técnico, certo? Vai ter. Eu não vou nem falar
são as possibilidades. Você vai mentalizando e vai aparecendo, né? É mesmo. Vai ter... Ou seja, o homem vai só ser um... O homem vai ensinar a máquina e também ele vai ser só um cara para ficar supervisionando, tá certo? Exceto na área de saúde, né? Exato. Exatamente, na área de saúde. Bom, deixa eu ver aqui. E os desafios éticos? Poxa vida, aí entramos numa parte importante, que é os desafios éticos, assim, gestão de privacidade, segurança de dados. Poxa vida, hoje em dia a gente tem muitas pessoas do mal, né, para usar em hacker, né? Você é bombardeado de cartas mal intencionadas, né, de e-mail mal intencionado, né, que tenta lesar, né? Então, responsabilidade com erros e diagnóstico do tratamento é outra questão ética também. Essa parte é muito importante, né? Porque vai haver erro, lógico, vai haver erro de diagnóstico, erro de tratamento, porque tudo na vida falha. Agora a tendência é melhorar, mas alguém vai ser responsabilizado. Integração e treinamentos em sistemas existentes e N possibilidades, tá certo? Então, basicamente, são questões para ser raciocinadas, para ser pensadas. Bom, e por último, eu gostaria de agradecer a Deus e a todos vocês por prestigiar, né, nosso trabalho. Que diz há tempo para tudo debaixo do céu, até para o cair da folha. Então, tem tudo, tem seu tempo. A inteligência artificial, provável, a inteligência artificial está aí, então tem tempo para tudo, tá certo? Então, a questão ética que a gente já comentou, e eu só tenho que pedir, agradecer a todos, tá certo? Há tempo para tudo debaixo do céu, até para cair uma folha. Se há isso aí, então também tem um tempo para a inteligência artificial.